Para as primeiras 2 rodadas do Brasileirão, o peso dos adversários exigiu uma mudança na escalação do time titular do Vasco. Afinal, era o Atlético no Mineirão e o Palmeiras, atual campeão brasileiro no Maracanã. Por isso, o meio-campo foi reforçado na marcação com a presença do Rodrigo. A vitória em Belo Horizonte e o empate no Rio mostraram que a estratégia surtiu efeito. Espalma, volta, Beck! Gol! Vasco! Mas em São Januário, contra o Bahia, o objetivo era tornar a equipe mais criativa e propor o jogo em casa. O técnico Maurício Barbieri escalou o Marlon Gomes no lugar do Rodrigo. 0 Vasco, 1 pro Bahia. O Bahia vence! Ele já tinha feito essa mudança no jogo em que o Vasco foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil. Eu gostaria de ter um cuidado com essa narrativa de que, coincidentemente, eu entendo, o ponto é verdade, é um fato, mas quando o Rodrigo não tá, né, fica essa questão da derrota. Não acho que a gente criou bastante, eu acho que a gente criou situações para fazer o gol, se a gente tivesse feito, talvez a leitura fosse outra. Com 4 pontos em 3 jogos e a 9ª colocação na tabela, o Vasco agora se prepara para a próxima rodada do Brasileirão. E é um jogo para lá de desafiador, o clássico contra o Fluminense, sábado no Maracanã. A gente também tá no começo de trabalho, né, e tá criando uma identidade cada vez mais. É um clássico, vai ser um grande jogo. O Vasco, para mim, ficou muito evidente como é um time do jogo direto. Ganhou do Atlético Mineiro com 26% de posse de bola, empatou com o Palmeiras com 36% e ficou nítido. Além do aspecto do segundo tempo, do desgaste físico, das mexidas, eu acho que também de estratégia. Acho que o Renato Paiva ontem ganhou do Barbieri no duelo entre eles, pensando que depois de ter aberto o placar no final do primeiro tempo, ele deixou o Vasco fazer um jogo que o Vasco não tá conseguindo. Acho que o Vasco ele tem muito mérito quando tem adversários que querem ter a bola, foi assim com o Atlético Mineiro, foi assim com o Palmeiras, mas quando o Vasco tem que propor o jogo, ele tá tendo essa dificuldade. E isso ficou nítido no segundo tempo, quando o Bahia baixa suas linhas, ele se sente muito mais confortável explorando o contra-ataque. Então, até o Renato falou na coletiva, eu concordo, que o Bahia foi bem quando teve a bola e quando não teve a bola. E o mesmo não pode se dizer do Vasco, que até faz um primeiro tempo bom ao seu estilo de ligação direta, usando essa arma, mas no segundo tempo teve bastante dificuldade. Então acho que o grande desafio do Vasco até aqui é tentar ser um time melhor, mais consistente, quando tem que mudar um pouco do seu estilo habitual. E acho que até um desafio para o próprio Botafogo, quando tiver outras oportunidades, que a gente viu o Botafogo indo muito bem nesse estilo. Não sei ainda como ele vai se comportar quando tiver que propor mais o jogo, só que aí a ver, né? Não tô, pelo amor de Deus, criticando o Botafogo aqui, só fiz um paralelo, porque inclusive são as duas equipes com menor posse de bola do campeonato. Então acho que elas demonstram efetividade nesse perfil, o Botafogo muito mais do que o Vasco nesse início, só que ainda seria interessante vê-los numa condição mais de ter que propor o jogo. O Botafogo ainda não foi testado, o Vasco foi e não cumpriu o que se esperava dessa partida. E é engraçado, porque assim, você vê a empolgação da torcida do Vasco no primeiro jogo, depois de 90 minutos, depois de 45 contra o Palmeiras. E aí depois dos 135 minutos, a situação completamente diferente, né? Assim, o torcedor começou tá no direito. Teve Uma festa bonita no primeiro tempo. Mas no final... O torcedor apoiou até o final. Exato. Ali no meio do segundo tempo, que o Vasco, sem criar nada, o torcedor começa a cobrar. Muitos erros, mas ainda assim não dá para reclamar de apoio de torcida. O torcedor encheu São Januário, deu força. E o Dom que cita esse ponto, né, da posse de bola, o Vasco termina o primeiro tempo com menos posse que o Bahia, mas melhor. Exato. O Vasco teve mais chance de fazer gol, foram 11 finalizações, mas quando precisou, e quando a posse de bola se inverteu no segundo tempo, condicionada pelo placar, aí o Vasco teve dificuldades, porque não tem um armador, mas tinha um Nenê. Mas o Nenê já não fazia essa função de criar, de ser um meia com capacidade de pifar os atacantes, com muita chegada na área. O Carabarral entrou com essa função, mas rapidamente, com a saída do Peck, ele foi recuado para fazer uma espécie de segundo volante. E não jogou bem, também não sei se vai ser esse cara ali da criação. Então o jogo de ontem já deixa evidente para o Vasco 2 coisas. A briga continua sendo a mesma, o objetivo principal é se manter na primeira divisão. E segundo, que... Está se precipitando. Não estou me precipitando. Eu fico confortável em falar. Um jogo que o time foi mal, você já está falando que vai lutar para não cair? Não, mas eu fico confortável em falar, porque antes mesmo desse jogo, eu já dizia, o Vasco tem de ter os pés no chão. O objetivo, até mesmo da SAF, internamente voltou da segunda divisão agora, como foi o Botafogo no ano passado, permanência. Esse é o objetivo principal. E aí agora, outra coisa evidente é que para cumprir esse objetivo, eu acredito que ainda precisa de reforços. Essa janela do meio do ano vai ser importante para trazer alguns jogadores, ainda mais pensando no pepino que vai ser
substituir o Andrei. Por mais que o Andrei não tenha jogado essa bola toda que se esperava, até mesmo em relação ao ano passado, em que foi o principal jogador do time, é um cara difícil de repor, uma posição em que vários clubes estão buscando e tem dificuldade, até mesmo clubes com mais poderio financeiro que o Vasco. Então precisa repor. E até outra questão também, que fica evidente de fragilidade de elenco, o Rodrigo, quando é sacado, esse primeiro volante, o cara com característica de marcação, o Vasco não conseguiu vencer sempre que o Barbieri tentou ser um pouco mais criativo no meio. Sempre, contra o ABC não funcionou, contra o Flamengo não deu certo e novamente contra o Bahia. E não é porque o Rodrigo é um jogador imprescindível, não há outro como ele. É porque ele dá um equilíbrio mínimo ao meio-campo só por desarmar, por ser um destruidor. Agora, quando tem a bola e quando o Vasco precisou de jogar no segundo tempo, é um jogador que produz muito pouco. É passe para trás, para o lado, mas não tem a contundência e a mesma qualidade de passe de Jair e de Andrei. Vasco e tem um outro problema. O Mundial Sub-20 está chegando, dia 20, o Vasco perde Andrei e Marlon Gomes, 2 jogadores, algo que eu não consigo concordar, porque clubes que têm jogadores titulares liberam para a seleção de base, respeito à seleção de base, é um trabalho de evolução, mas a partir do momento que o jogador já deu salto, é titular do seu clube, precisa prestar serviço ali. A seleção que reponha com outros nomes, mas serão 2 baixas significativas para o Vasco antes dessa janela que se abre no meio do ano, não vai ter nem chance de contratar. Eu penso como você. O Santos, por exemplo, vai perder o Marcos Leonardo, Poxa. praticamente o único atacante que o time tem. Tem o Mezenga, que foi contratado agora, mas enfim, os clubes já sabem disso, mas eu penso também, quando o jogador chega no profissional, seleção de base, amigo, vai nos que estão na base. Mas não é assim que funciona no Brasil. Só para completar, desculpe, Natália, o Vasco, já que você falou que ele vai lutar contra o rebaixamento, é óbvio que são só 3 rodadas, é muito, muito cedo ainda, mas o Vasco está na 9ª posição, com 4 pontos ganhos, terminada essa 3ª rodada. O Bahia deixou a zona do rebaixamento, tinha perdido os 2 primeiros jogos, Bahia agora é o 15º, 3 pontos ganhos, tem um monte de time ali com 3 pontos ganhos, Flamengo, Atlético Paranaense, Bahia, Goiás e Corinthians, que neste momento é o primeiro time na zona do rebaixamento. Precisamos ir para o break para falar do Corinthians daqui a pouco, mas a Natália vai completar o assunto. Não, só para... o Donk cita muito bem e fala muito bem. O Vasco me parece perdido quando precisa resolver. Ele não sabe o que fazer com a bola, principalmente quando o time adversário propõe um outro tipo de jogo do qual o time do Barbieri ainda não está acostumado. Então é um time ainda engatinhando dentro das características do seu treinador. É até normal, E né? é normal porque contratou uma galera, a maioria dos jogadores vieram de fora. É um processo normal. Acho que a partir ali da 5ª, 6ª, 7ª rodada a gente começa a ter um recorte melhor de como serão essas equipes para a temporada.